Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: "Assim está escrito: Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus nesta homilia e nas próximas gostaria de explorar algumas ideias fundamentais da ressurreição de Cristo: o otimismo, a alegria e a esperança. São Paulo fará um raciocínio muito simples. Se Cristo ressuscitou, ele venceu a morte. E se Cristo venceu a morte, já não há mais morte, pois Cristo transforma a morte, qualquer tipo de morte, em vida. Então a ressurreição de Cristo tem que gerar em nós um profundo otimismo, uma profunda alegria e uma profunda esperança. Gostaria de falar então nas próximas homilias do otimismo. Será uma série sobre o otimismo, essa virtude tão importante. Como seria tão bom se todos a tivessem. Para isso, vou me apoiar num autor espiritual que gosto muito, Dom Rafael Llanos Cifuentes, que foi bispo de Nova Friburgo e antes bispo auxiliar do Rio de Janeiro, e já é falecido. Ele publicou um livro que tem esse título: Otimismo. A fonte do nosso otimismo é a fé. A fé não é um assunto de padres, um problema de sacristia, é um tema vital que compromete o próprio sentido da existência. Acreditar que Deus existe ou não existe é o ponto mais importante da vida humana. Se Deus não existe, a vida é um caos apocalíptico, dirá Charles Charbonneau. Se Deus não existe, só há uma verdade fácil de entender e difícil de aceitar. Os homens morrem e não são felizes. A existência humana é um perfeito absurdo para quem não tem fé na imortalidade, escreverá Camus. Se Deus não existe, somos uma raça de doentes mentais, dirá Kessler. Se Deus não existe, somos náufragos num planeta condenado, afirmará Wiener. Se Deus não existe, todo o humanismo é estéril, é um humanismo do inferno, acrescentará Sartre. E ainda Dostoiévski sentenciará literalmente: se Deus não existe, não percebo como é que um ateu não se suicida imediatamente. Mas se Deus existe, se Ele está ao nosso lado como um Pai amoroso, por que inquietarmos-nos? Por que perder a paz e o otimismo? Por que não nos deixarmos penetrar por esse equilíbrio íntimo, por essa serenidade que se desprende destas palavras simples e profundas do Senhor, que são como um rio de paz?
no mar agitado das nossas ansiedades e pessimismos, não se vendem 2 passarinhos por um asse? Todavia, nenhum só deles cai em terra sem a vontade do vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os cabelos todos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois valeis mais do que muitos pássaros. Quando a fé ocupa todos os espaços e abrange a vida toda, o passado, o presente e o futuro, quando ela representa um verdadeiro abandono nas mãos do nosso Pai Deus, como não havemos de ser otimistas? São José Maria Escrivá assim repetia: que confiança, que descanso e que otimismo vos dará no meio das dificuldades sentir-vos filhos de um Pai que tudo sabe e que tudo pode. Termina aqui a citação de Dom Rafael. Que perguntas nós podemos fazer? Como anda a minha fé? Ela é sólida, robusta? Ela influi na minha vida gerando paz e otimismo? Pensemos nisso. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.